De novo aqui no Instituto Pérola com Fátima Palácio. Oi, Fátima, tudo bem? Tudo ótimo, sempre tudo muito bem. E a Fátima aqui é fundadora do Instituto Pérola? Sou fundadora do Instituto Pérola, que trabalha com programações neurolinguística, né? Sou Multicultural International Master Trainee pela UNLP University, uma das 6 no mundo, né? Eu brinco que isso, mais 5 e 10, 5 e quanto que é o ônibus? 6 e 10. Como que é? Tramontina falou alguma coisa que eu esqueci. Alguma coisa assim. Mas o importante é dizer que eu tenho um nível em PNL de pesquisa. Então, eu sou capaz de desenvolver ferramentas, desenvolver estratégias pelo nível de pesquisa que eu tenho. E hoje a gente vai falar sobre metáfora. Eu já quero perguntar para você. Metáfora é a mesma coisa que história? Mais ou menos. O que é a metáfora? Bom, metáfora é quando a gente cria uma história que tem começo, meio e fim e que traz um ensinamento, que traz moral da história. Então, quem faz muito bem isso era o Disney. Disney ele faz ainda, né? Porque as pessoas não morrem, né? As pessoas deixam o seu legado. E nós temos um legado enorme lá em Orlando e espalhado pelo mundo, que é o maior contador de histórias que existiu, que foi Disney. Agora, o que é importante na metáfora? A gente tem que explicar um pouquinho o que é a PNL para o pessoal entender o que é a metáfora, tá? Nós, em PNL, nós trabalhamos o triângulo sistêmico. O que é um triângulo sistêmico? É um triângulo isósceles? Eu não lembro, gente. Não sei. Esquece que isso aqui não é matemática. Ó, mas é um eu sou engenheiro, então. Eu sou engenheiro, mas eu não lembro. Sei lá. É um triângulo com 3 lados iguais. Esse triângulo de 3 lados iguais, imagina que isso aqui tem 3 lados iguais. Assim, não é equilátero? Equilátero? Eu acho que é equilátero. Coloque aí nos comentários o que é. Depois vocês explicam o que é, que a gente já me falaram umas 10 vezes, mas eu acho que isso é uma informação desnecessária. Da minha mente eu jogo fora. O triângulo equilátero. Isso, um triângulo de 3 lados iguais e tem 3 lados. Fisiologia, linguagem e representação interna. Tá. O que é fisiologia? Fisiologia é como o nosso corpo se expressa. Então, alguém grita com você, te deu dor de barriga. Fisiologia. O teu corpo está expressando. E aí tem uma brincadeira, fala assim, quando alguém fala que você está com doença somática, pergunta a pessoa o que não é somático. Porque somático é relacionado ao corpo. Se você está com doença, o teu corpo está se expressando, só pode ser somático. Pô. Eu acho ridículo quando alguém fala, tá somatizando, mas que porcaria, não tem como ter uma doença que não seja somatizada, meu pai do céu, quanta besteira você escuta. Linguagem é verbal e não verbal. É verbal e não verbal, é como você se expressa falando, pensando, né? Porque parte da nossa, somente de 7 a 8% da nossa linguagem é falada. Em torno de 35 a 38% é a nossa expressão corporal. E o restante é pensamento. Eu não sabia que o pensamento ia nessa. Sim, é a física quântica que diz, né? E a outra é representação interna. Representação interna. A PNL, por esse triângulo, tá? A representação interna é sempre metafórica. Como assim? Agora eu vou dar uma dica, que foi uma aluna que eu conto a história dela para todo mundo. Ela tinha um problema seríssimo de não conseguir dirigir. E isso atrapalhava a vida dela em todos os termos possíveis, porque ela mudou de cidade, né? E a família dela morava em São Paulo agora e as amigas e todo mundo morava numa cidade vizinha. E ela queria visitar as amigas. Então, toda semana, ela queria visitar as amigas. E os pais deram um carro, tem condições para isso, deram um carro para ela, só que ela não conseguia dirigir. A ponto de arrancar o pilar do prédio. Se ela não saía com o carro. E ela veio, no dia que a gente estava fazendo uma dinâmica no Practitioner, ela veio com isso e a gente trabalhou isso. Aí, durante a gente estava trabalhando nesse triângulo sistêmico, qual é a linguagem? Eu não consigo dirigir. Qual é a fisiologia? Pânico. Medo, pânico. E travava tudo. E não sabia mais o que era acelerador, o que era breque. Virava merda. Desculpa a expressão, gente. Virava a coisa enroscada ali. Só que a representação interna, ela não tinha consciência. E a gente começou a trabalhar a representação interna, tá? A representação interna do medo de dirigir dela era um sapo. Ela, na cabeça dela, a primeira coisa que vinha do medo de dirigir era um sapo. Isso. É claro que isso a gente trabalha muito no Practitioner. Como você conseguir essa representação. Não é simplesmente, o que parece que você está vendo aí? Um sapo. Não é assim. A gente tem todo um processo de linguagem para levar a pessoa a construir esse sapo.
E se você quiser aprender essa linguagem, a Fátima está abrindo uma nova turma de Practitioner no final de maio desse ano de 2025. Você que está vendo depois desse vídeo, segue o Instituto Pérola aqui para você saber quando que vai abrir a próxima turma de Practitioner, para você ser Master, para depois você começar a ensinar Trainer para as pessoas. Então segue aqui o Instituto Pérola. Então, e aí, quando a gente fez toda a parte do metamodelo daquela representação interna, ela veio com um sapo. E era um sapão enorme, daqueles grande, feio, fedido, cheio de, sabe, bem, não é um sapo bonitinho, não. E aí, eu lembro que eu estava fazendo exercício com ela, né, porque o aluno que estava fazendo com ela não conseguiu fazer, porque falou, nossa, esse negócio tá estranho, e eu fui lá, fui fazer com ela. E aí eu falei, o que você quer fazer com esse sapo? Aí ela falou, eu quero esmigalhar ele. Com o quê? Ela falou, com paralelepípedo. Falei, paralelepípedo? Eu falei, não, eu quero uma coisa maior. Como? Eu quero aqueles negócios de parar trânsito, sabe? Aqueles negócios de, não sei como é o nome, aqueles... sei lá. Não é cone, é aqueles quadrados grandes que eles fecham rua, sabe? Ah, sei. Aí ela falou, quero pegar aquilo ali e colocar em cima do sapo. Mas eu não tenho força. Ela falou, então, mas aí agora, eu falei, você pode tudo aí dentro. Aí ela pensou, lembrou, pensou naquilo, imaginou se pegando aquilo e espremendo o sapo com aquilo. Plá. Aquele negócio de concreto, né? Aquele enorme. E eu lembro que na hora deu enjoo em mim, deu enjoo em mais gente que estava em rapport, porque, nossa, o sapo esmigalhou, ela quase vomitou, ela falou, ai, que coisa horrível. Só que aí ela criou uma nova representação interna, que era a capacidade de dirigir de uma forma consciente, racional, segura e tal. Tá bom, passou. Isso era sábado. No domingo, ela me liga chorando. Eu falei, Jesus, o que eu fiz? O que eu fiz? Mexeu em alguma coisa. Ai, mexi em algo que eu não devia. Ela falou, não, eu tô chorando de alegria. Eu falei, como assim? Ela falou, então, aí ela falou o nome da cidade. Ela pegou a chave do carro, ela saiu de casa, mora na Saúde, ela saiu de casa, foi para outra cidade vizinha, ela só percebeu que ela tinha pego o carro sem nenhum medo, saiu dirigido normalmente, a hora que ela chegou na cidade vizinha, que ela estacionou o carro, porque aí a amiga falou, e amiga, como é que você chegou? Ela viu a chave do carro na mão, ela chorou e percebeu que ela mudou tudo. Então, o que é a metáfora? Como a nossa mente, tá, guarda as informações nesse triângulo linguagem, representação interna, que é esta metáfora, e a fisiologia, e esta representação interna é a expressão dos nossos canais sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, com tato, olfato, paladar e movimento. Quando a gente explora isso e a gente muda um desses lados, como é um triângulo de 3 lados iguais, quando ela mexeu, que não sou eu que mexi, eu ajudei ela a fazer, eu fui uma ferramenta. Quando ela puxou isso e mudou a representação, ela mudou também a linguagem e a fisiologia. E aí ela conseguiu dirigir. Dirige até hoje, inclusive está se formando médica esse ano. Parabéns, não sei quem é você, mas parabéns. Não vou falar seu nome porque eu não perguntei, mas com certeza se ela assistir isso, ela vai estar assistindo, ela vai saber que eu estou falando dela. E é uma honra eu ter ajudado ela nisso, porque essa é a minha função. Então, qualquer comportamento, qualquer crença que a gente tem, a gente consegue, por meio de metáforas, a pessoa corrigir, corrigir não, né? Melhorar. Seria transformar. Transformar. Né? Transformar. A gente transforma. Ela não deixa de existir, mas ela é transformada. E é muito importante dizer que, assim, no caso dela, era um comportamento. Tá? Se a gente vai mexendo com uma crença, essa técnica já não vai resolver. É outra técnica que também você vai ter que fazer o practitioner, depois o master, porque para você mudar comportamentos são no practitioners. Agora, se você quiser mudar crença de dinheiro, relacionamento, não aprender inglês, não sei, cada um tem suas crenças negativas ou positivas, você que vê no seu mapa de mundo. Todas as crenças podem ser positivas e negativas ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma crença limitante. Esquece, você tem uma crença que é limitante num determinado contexto, mas ela é favorecedora em outro contexto. Agora, o importante de tudo isso, gente, é que os canais sensoriais, e aí eu tenho que falar, o ser humano absorve 1.500 inputs por segundo. É como se você fosse um computador, alguém estivesse apertando Enter lá 1.500 vezes num único segundo. O computador trava, dá pau e fala, cansei e desliga. Nosso cérebro não pode fazer isso, senão a gente morre. Então, o que ele faz? Ele faz um filtro. E o que ele não filtra, que ele filtra de uma base de 5 a 9 inputs por segundo.
O resto dos filtros que ele não filtrou, que ele filtra com base no mapa de mundo, tudo que ele aprendeu, desde a concepção, do que ele traz dos antepassados, porque o nosso DNA, se eu estou aqui e eu tenho essa cor de olho, é com certeza que está vindo dos meus antepassados, de meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Então, o nosso mapa de mundo é imenso. E esse mapa de mundo filtra 7 mais ou menos 2, que é de 5 a 9. O restante é generalizado, omitido e distorcido. É jogado em algum lugar. E é essa generalização, omissão e distorção que é feita com base nos canais sensoriais. Então, não é racional. A interpretação de como a gente entende alguma coisa, como é que a nossa mente guarda alguma coisa, não é o que vocês estão vendo aqui. Se vocês fecharem os olhos agora e falar assim, explica como é que é a Fátima, usando os canais sensoriais, visual, auditivo e sinestésico, tato, olfato, paladar e movimento, vocês vão me definir de uma forma totalmente diferente. Entendeu? Então, não tem como a gente mudar isso, mas tem como a gente transformar esta generalização, omissão e distorção em coisas positivas e favorecedoras para nós. E é para isso que serve o PNL. E se você quiser saber mais sobre PNL, é só você seguir o Pérola Instituto, @Pérola Instituto no Instagram, o Pérola Instituto também no YouTube. E tem mais, se você tem aí agora uma ansiedade, um medo de alguma coisa, uma fobia, alguma coisa, não é só no curso que resolve. Muitas pessoas não querem fazer um curso de 100 horas, mais um curso de 90 horas, não querem. Mas querem ter os problemas resolvidos. Ok, se você acha que você não tem problema, é você que tem, viu? Deixa eu te contar. Se você acha que você não tem problema nenhum na vida, esse é o seu problema. Você acha que você não tem problema nenhum na vida depois de generalizar, omitir, distorcer pelo menos 1.491 inputs de informação por segundo? É você que não sabe que tem. Então, se você tem um problema, vem me procurar. Se a gente não resolve numa sessão, resolve em 2. Eu não conheço nada que não se resolva de 5 a 10 sessões. Eu já vi síndrome do pânico, pessoa que não saía de casa há 1 ano e meio, trancada dentro de casa, resolver em 8 sessões. Então, eu já vi PNL resolver coisas assim, até doenças que os médicos diziam que não ia resolver. Que a pessoa estava fazendo a partida e a pessoa está fazendo a partida tipo há 10 anos, por causa de que resolveu. Então, tudo é possível. Tudo é possível e você pode seguir o Instituto Pérola. Fátima, muito obrigado e até a próxima vez. Até a próxima.